Amém? Abra comigo a Bíblia aí em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, versículo 14. Diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Amém. Só esse versículo. Hoje é um dia, que a gente sabe é um dia especial, Dia das Mães. E se a gente vai olhar na Bíblia, a Bíblia, ela, ao longo de toda a Escritura, Deus ele sempre destacou o papel das mães, né? As mães, elas mostram, a Bíblia mostra mães ali como instrumentos ativos no propósito de Deus. Isso é muito bacana, né? Foi através de uma mãe que Deus iniciou a humanidade, né? Junto com Adão, e também foi através de uma mãe que Deus trouxe o Salvador ao mundo, né? Então, a gente vai olhar e vai entender o papel tão importante assim, né? E aí, tinha alguns ali, mas eu vou falar alguns aqui, mas depois eu quero focar em um aqui, mas Ana, por exemplo, foi um exemplo de mãe. Ana era mãe do profeta Samuel, né? E a Bíblia diz lá que ela orou e ficou ali aos pés e tudo mais, até que Deus deu Samuel ali para ela e tudo mais. Eunice é uma pessoa que pouca gente conhece. Sabe o que era Eunice? Eunice era mãe de Timóteo. E Paulo vai agradecer a avó e a Eunice, a mãe, por ter instruído Timóteo nas Escrituras. Paulo faz isso sim. Eu agradeço. Paulo está falando isso lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: Paulo destaca a fé sincera de Timóteo, que estava primeiro em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Quer dizer, Paulo está falando assim: cara, eu conheço tua família, eu conheço tua avó, eu conheço tua mãe, e eu sei, porque eu conheço elas, eu conheço você. Olha isso, olha que coisa maravilhosa. Aí a gente vai ver na época de Jesus, uma mãe cananeia, que tinha uma filha que precisava muito de Jesus, e ela vai aos pés de Jesus, e Jesus olha para aquela mulher que era uma gentia. Jesus fala isso em Mateus capítulo 15. Uma mãe gentia, desesperada por sua filha, persistiu em sua súplica até receber a cura de Jesus. E aí também, uma mãe que eu quero falar um pouquinho hoje aqui é Sara, né? A mãe lá de Isaac, lá a esposa de Abraão, que foi uma mulher que com muita fé, né, ela gerou nações ali, né? Um detalhe importante aqui que a gente vê em todas essas mulheres, né? Elas eram mulheres comuns, mas que tinham corações extraordinários, né? Elas erraram, elas choraram, elas lutaram, mas elas, acima de tudo, creram e persistiram. E a gente vai ver isso aqui na vida de Sara. Sara é um bom exemplo para nós aqui. E aí, obviamente, que eu estou falando de mães e de mulheres aqui, mas serve para todos nós, né? Esse exemplo de fé que elas trouxeram para a gente aqui. Abra comigo aí, continue, né, em Gênesis aí, mas eu vou destacar um pouquinho, né? Desde o capítulo 12 de Gênesis, Deus vai falar um pouco sobre a história de Abraão e de Sara. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui, né? Primeira coisa, que Deus,
ele escolhe quem ele quiser, mesmo quando o mundo diz que não. Por quê? Se a gente for ver a história de Sara, Sara é estéril. O mundo, até os dias de hoje, imagina isso há milhares de anos atrás, ali na época de Abraão. Pensem num contexto aqui, bem rápido aqui. Sara vivia em uma sociedade que era Ur dos Caldeus, junto com Abraão, que era uma sociedade totalmente idólatra, politeísta, quer dizer, tinham vários deuses. Aqui a Bíblia, ela, por uma questão cultural, ela vai focar muito no homem, né? Mas a gente vai olhar e ver que a mulher ali, ela não estava longe, né? E Sara, da mesma maneira que Abraão recebeu um chamado, Sara podia ter simplesmente deixado ele sozinho, Sara podia simplesmente ter estragado todo o chamado, mas aí a gente vai ver nas entrelinhas quanto que Sara foi abençoada, porque ela sai da parentela dela, ela sai de um ambiente que era favorável, para um lugar que Deus tinha falado para eles irem como família. A Bíblia diz que eles saem dali, eles vão para um lugar que não tinha absolutamente nada. Pro mundo antigo, Sara não prestava para nada. Sabe por quê? Porque ela era estéril, porque ela não podia dar filhos. Mas Deus tem um plano em tudo, né? Da mesma maneira que a gente olha e a gente considera Abraão o pai da fé, é legal que a gente vai ver, eu vou ler isso depois com vocês lá em Hebreus. O escritor de Hebreus coloca Abraão e Sara. Né? Então pensem isso assim. Imagina quando eles saem de Ur, a Bíblia diz que Abraão já tinha 75 anos. E Sara era um pouco mais nova, eu não lembro aqui, eu não tenho o nome lá, ou a idade, mas daqui a pouco eu acho aqui. Mas eles já tinham uma certa idade. Então, até ali, se não tinha dado filhos, eles já tinham certeza que eram estéreis. Que ela era estéril, né? Então, ela já sai dali, já sabendo que talvez não tivesse mais uma descendência partindo dela ali. Mas Deus vai dar uma promessa, que vai estar lá em Gênesis 17, 15, 16, que vai falar: eu a abençoarei e dela te darei um filho. Sim, e a abençoarei, e ela se tornará mãe de nações. É interessante a gente ver, Deus está falando assim: Abraão, Sara, entendam, o mundo fala uma coisa, a vida vai falar uma coisa, mas eu que dou a palavra, né? E eles creram nisso. E aí vem um segundo ponto, que é a demora desse cumprimento de algo na nossa vida não é uma negativa de Deus, mas é o processo que nós temos que passar para essa promessa se cumprir em nossa vida, né? Então, se nós temos uma promessa de Deus, não importa qual promessa, mas se existe uma promessa, se existe algo que o Senhor gerou no nosso coração, cara, Deus não esqueceu disso, mas é o tempo necessário para que as coisas se cumpram da maneira que Ele precisa que seja cumprida. Entende? Não é o nosso tempo. Eu imagine o desespero de Sara e de Abraão quando eles receberam essa promessa com 75 anos. Eles falaram: cara, é agora, vai se cumprir. Eu comparo isso daqui, e aí todo mundo vai entender aqui que todo mundo tem filhos, né? Quando a gente conta uma coisa para os nossos filhos. Tipo assim: Davi, amanhã nós vamos no parque. Henry, amanhã nós vamos no shopping. Cara, eles não dormem, eles falam de 5 em 5 minutos. Sofia, eu imagino quando era Henry, quando era Eric, quando era Nicolas, não era assim? Amanhã nós vamos viajar, meu Deus do céu, tipo assim. E com a gente também é um pouco assim, não é verdade?
Quando é alguma coisa que a gente quer muito, não é assim? A gente não fica ansioso, a gente também não... Às vezes quando vai fechar o olho para dormir tem dificuldade de dormir. Agora você imagina Abraão e Sara, com 75 anos de idade. Abraão e Sara eram um pouco mais nova. Eles receberem a promessa de Deus falando, vocês terão filhos e vai ser de Sara. Imagina assim. Todos os dias os velhinhos lá, opa, vamos lá que é hoje, né? Tendo que dar aquela, né? Aquela comparecida ali não, vai se cumprir, vai se cumprir. E aí, eu vou dar um spoiler aqui, mas todo mundo sabe. A promessa demora 15 anos para se cumprir. Não foram dias, não foi assim de hoje até segunda-feira, de hoje até terça-feira. Olha, mais uma semana, Davi, o seu aniversário é daqui a um mês. O Davi só fala disso. Você imagina a cabeça deles, esperando a vida inteira por uma filha, por uma geração, né? E isso demorar dia após dia, dia após dia. E isso daí nos mostra que Sara não era perfeita, né? Vamos focar em Sara, não em Abraão hoje, mas Sara não era perfeita. A Bíblia vai dizer que em certo momento dessa espera, Sara vai falar assim para Abraão, pega minha serva Agar e tem um filho com ela, porque eu sou estéril. Tipo assim, eu já recebi a promessa, mas talvez não seja de mim, talvez seja da minha serva, então você vai poder ter uma geração. E aí a gente pode olhar isso em primeiro lugar, assim, né, a princípio, e pensar que isso foi algo muito ruim que Sara fez e que Abraão fez. Mas, se a gente for estudar um pouquinho, existiam leis naquela época, que hoje a gente sabe porque foram descobertos manuscritos, tábuas. Existia uma lei que chamava Lei de Hammurabi. E nessa lei constava que se uma mulher não pudesse ter filhos, ela podia dar a sua serva ao marido, e o filho dessa serva seria a geração dessa família. Então o que Sara estava fazendo ali naquele momento não era algo errado, entende? Não era algo assim, nossa, que absurdo que ela está fazendo. Não, era algo que a lei previa, para que aquela família pudesse ter uma geração, uma próxima geração. O que quer dizer isso aqui? Que assim, poxa, eles esperaram. Hoje a gente olha isso e às vezes a gente julga, né? Oxa, Sara também, hein? Meu Deus do céu, Abraão, olha o que ele fez. Olha até os dias de hoje, os árabes, o que acontece e tal. Mas tudo isso estava dentro do lógico. Estava dentro, sabe do quê? Do que aquilo que a gente acha que a gente pode fazer com a nossa mão. E o que Deus está falando com a gente aqui gente, não é com a nossa mão. Não é o que a gente pode fazer. É o que Ele vai fazer. O que a gente pode fazer, muitas vezes, só vai atrapalhar o processo. Se a gente for... Eu não quero ler aqui para não perder tempo, né? Não perder, mas para a gente não tomar muito tempo. Mas se a gente olhar a história de Agar e de Sara, cara, foi uma história totalmente conturbada. Porque aí Agar começa a perturbar Sara. Sara começa a maltratar Agar. Começa a dar tudo ruim. Né? A ponto de Agar fugir. Agar é outra mãe também. Né? Que a gente pode falar muito sobre ela, mas que Deus olha para ela e cumpre a promessa na vida dela também. Sabe? Porque ela obedeceu. Deus falou com Agar e falou assim, Agar, volta para Sara e se submete a ela. E ela voltou e se submeteu. Sabe, que mãe vai fazer isso? Que homem, que pessoa, qualquer pessoa vai fazer isso. E ela foi e voltou. E Deus honrou isso na vida de Agar também. Mas o ponto aqui não precisamos ajudar a Deus. Em nada. A nossa posição se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Ah, mas eu já fiz. Amém. Está aqui um exemplo. Todo mundo erra. Nós somos humanos. Sabe, eu acho que a Bíblia é tão maravilhosa porque ela deixa isso claro. Ela vai mostrar feitos incríveis de Davi. Vai mostrar para a gente como ele era um pecador. Vai mostrar uma nação inteira saindo de Abraão, de Sara. Vai mostrar para nós quanto ela e ele eram normais como a gente, pecadores, homem e mulher, simples, humanos,
que tem falhas, né? Deus é tão maravilhoso que a gente vai olhar lá e vai ver lá Gênesis 18:12, que vai falar assim, quando o anjo fala, né, para Abraão, que da descendência de Sara sairia alguma coisa. A Bíblia diz lá, Gênesis 18:12, que Sara riu consigo. Ela riu, assim, riu, dizendo, terei ainda eu esse prazer, esse deleite, mesmo depois de ser velha? E aí a gente vai ver o retorno de Sara. Gênesis 21:6 diz assim, e disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Depois que ela ficou sabendo, ficou grávida. Deus, ele ressignifica um riso de dúvida, de medo, de incerteza, para um riso de alegria. Deus, ele vai tirar um riso de preocupação. Sabe quando a gente ri de nervoso? Ele transforma isso em um riso de alegria. Tá aqui, Sara viveu isso. Sabe, Deus vai e volta para falar ali com eles, ali, fala, olha, cara, a promessa tá viva. Eu sei que já passaram alguns anos, mas são anos que tem que ser cumprido um processo na vida de vocês. Vocês têm que estar preparados para receber isso. E tá chegando. Sabe? E no coração dela, em algum momento, e no coração dele também, eu creio, que em algum momento, ó, bateu essa incredulidade, como bate no nosso. Tipo assim, cara, será? Mas olha o que está acontecendo. É impossível acontecer alguma coisa. Cara, Deus tem o tempo certo para se cumprir. Algo interessante aqui que diz a palavra que de Sara riu, né? Sara riu consigo. Quer dizer, ela, tipo assim, ai meu Deus, assim, tipo assim, para ela, em nenhum momento está dizendo que ela foi para Abraão, encheu o saco dele, que foi em Deus, não sei o que lá. Não, ela foi para ela mesma, assim, a incredulidade dela para ela, assim, sabe, tipo assim, mas, cara, tá difícil de acreditar nisso, Deus. Entende? Entende, assim, gente, acontece com a gente isso. Da gente ouvir, de a gente ver, de a gente sentir alguma coisa e falar assim, cara, tá difícil aguentar, tá difícil crer, tá difícil, sabe? Assim, quando eu leio assim, que ela foi dela para ela, eu sinto que é quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve Deus, e nós comumente falamos assim, mas tá difícil demais, Deus, o Senhor não tá entendendo que tá difícil para mim, sabe? Não é assim que a gente fala assim, até às vezes dando risada, é exatamente isso que fez Sara. Deus, ó, eu tô ouvindo, mas, puxa vida, tá difícil demais para mim. Sabe, é esse riso de nervoso. Mas o mesmo coração que de alguma maneira duvidou, depois celebrou. No tempo dele, sabe? Deus, ele é especialista em transformar dúvidas em testemunhos. Vergonha em honra. Esse é o nosso Deus, entende? Mas ele não pode fazer isso se não for no tempo dele. Ele não pode cumprir se não existir um processo que cada um de nós precisamos passar. E ele é individual. E esse processo vai ditar muito do tempo. Esse processo vai ditar muito de quanto tempo ele precisa. Então, quanto mais... Eu posso dizer aqui que a gente pode apressar o tempo de Deus, sabe? Em que sentido? Em sentido que se a gente entende, no sentido que se a gente lê lá Pedro e diz lá que a gente pode apressar a volta dele, eu creio que a gente pode apressar as promessas dele. Entende o que eu quero dizer? Porque se a gente se coloca na posição, se a gente honra, se a gente busca Ele, se a gente entende o processo, aprende com o processo, transforma o quê? Não é a vida do outro, é a nossa vida. O problema não está lá, o problema está aqui. Sabe, a coisa não está no outro, a coisa não está no problema, no sistema, não, no governo, no Lula, no Bolsonaro, no dinheiro, não, na economia, não, o problema está aqui comigo. O
porque o Senhor deseja transformar a minha vida em primeiro lugar. Sabe? E se eu entendo isso, se eu começo a priorizar isso na minha vida, eu creio que eu posso apressar isso. Então eu creio que esses 15 anos foram os 15 anos necessários para que eles vivessem a promessa dele. Podia ser 30, podia ser 2, sei lá. Mas foram 15 anos necessários para que Deus cumprisse no coração de Abraão e de Sara aquilo que ele precisava cumprir. E aí traz o próximo ponto, que é: a fé, ela exige força e ela exige confiança em Deus. Né? Vamos lá. Hebreus 11:11 diz assim, abre aí, Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Vou abrir aqui na outra tradução. 11:11 diz assim: pela fé, Abraão, e aí o escritor diz assim, e também Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Esse tempo de maturação da promessa exige fé e confiança naquele que é fiel para cumprir a promessa. Então assim, gente, qualquer situação, onde está a nossa força? Está em Deus. A gente viu semana passada falando da armadura lá, né? Onde está o nosso escudo? Onde está nosso ataque? Onde está a nossa defesa? Está em Deus. Então, onde eu preciso correr? É para Deus. Eu vou pedir ajuda, eu posso pedir ajuda para o meu amigo, para o meu filho, para minha irmã em Cristo, lógico que eu posso. A gente aprendeu semana passada também. Às vezes o meu escudo é pequeno para me defender. E eu vou precisar do escudo do meu amigo aqui, da fé do meu amigo, para a gente ir junto. Mas o meu primeiro socorro vem do Senhor Jesus. Sabe? Então assim, no momento de maior tristeza, de maior desespero, de maior dor que você possa sentir, corra para Jesus. Corra para Ele. Porque Ele, como diz aqui Hebreus capítulo 11, Ele é fiel porque Ele fez a promessa. E é Ele o único que vai cumprir. A nossa fé precisa ser forte. Mas não o tempo todo. Mas ela precisa estar firmada em Deus. Entende? A nossa fé pode vacilar. E ela vai vacilar. Temos exemplos aqui na Bíblia, gente. Não estou falando nenhuma heresia aqui. A nossa fé vai vacilar. Sabe, a nossa certeza vai vacilar. Quer um exemplo disso muito claro? Jesus. Meu Deus, como assim? Jesus está no monte, em Getsemane, e ele faz a seguinte oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus era Jesus, gente. Jesus era Deus. Mas de alguma maneira aquilo estava transtornando tanto a vida dele, que ele chega a pedir. Entende o que eu quero dizer? Mas ele não para aí. Ele fala assim: mas seja cumprida a tua vontade. Porque ele tinha um propósito. O que eu quero dizer é isso. Sabe, a nossa certeza, a nossa convicção, ela pode vacilar, mas ela tem que estar firmada em Deus. Sabe, a gente não pode parar assim: eu não acredito mais, eu não sei mais o que fazer. Mas a minha confiança está em Ti. A nossa frase tem que terminar aí. O desespero vai bater, a dúvida vai bater, o medo vai bater, tudo pode bater na nossa porta. Tudo pode tirar a gente, sabe? Mas o meu negócio tem que terminar assim: mas a minha fé continua em Ti. Porque nós seremos inabaláveis. Foi o que nós lemos semana passada. Olha que maluco, olha como é gostoso quando a palavra ela vai se
se preenchendo como um todo. Entende? Acho que se a gente voltar desde o nosso primeiro culto aqui, fizer um resumo, tudo encaixa uma coisa na outra. Porque é a palavra, sabe? É um caminhar que a gente tem que ter com Deus. A nossa fé em Deus exige coragem, força, sabe? E além de tudo isso, ela tem que estar firmada em Deus. Deus, Ele continua cumprindo a palavra dele em nossas vidas. Deus continua cumprindo a palavra dele. Deus, Ele continua mesmo, Ele não mudou. Sara viu o milagre acontecer fora de hora, fora do prazo humano. Sabe, já não era mais tempo daquilo acontecer. Mas aconteceu dentro do tempo dele, de Deus. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, Deus não trabalha com pressa. A gente tem pressa. A gente corre. Deus trabalha com propósito. Pensem assim. Todo mundo conhece a história de Abraão aqui, e de Sara, e de Isaac. Eu vou olhar o reflexo de Isaac nos seus pais. Entendam o que eu vou dizer. Fecha rapidinho aqui, eu vou dar um outro exemplo, sair do exemplo de Sara, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Vocês lembram de Jezabel e Acabe? Foram um péssimo rei de Judá. Ela foi uma... Até, né? Foi falar de alguém que é zoado, você vai falar, ei, Jezabel, né? Interesseiro, não sei o que lá. É Jezabel. E eles tiveram um filho. Jeroão. Não sei. Jorão. E aí, se a gente vai ver a Bíblia, vai dizer assim: Jorão fez exatamente o que seus pais fizeram. Fez exatamente. A Bíblia não relata, por exemplo, quem é o pai de Samuel, mas vai falar sobre Ana. Isso aí. Sim, não dá ênfase. Mas Ana foi Ana. E educou Samuel do jeito que educou. Agora vamos voltar para Abraão e Sara. Um dia, Abraão levanta e fala assim: tô indo embora com Isaac. Cara, vou lá simplesmente sacrificar Isaac. Isaac vai. A Bíblia não dá detalhes, mas por não dar detalhes, a gente pode inferir, cara, que Isaac foi um cordeiro mudo. Ele deitou no altar. Ele foi amarrado pelo pai para ser imolado. Cara, aquilo lá só pode vir de uma educação de casa, entende? É base. Entende o que eu quero dizer? Você entende a importância dos 15 anos ou da vida inteira que eles viveram até a promessa se cumprisse? Porque eles não podiam estragar a promessa. Então tudo tem um propósito. Todo esse propósito de vida, de tudo que eles passaram antes deles nascerem, depois que nasceu, depois da promessa, foi para que aquele momento que eles vivessem ali, eles fossem provados de uma maneira sobrenatural. Mas tudo isso foi preparado nesse tempo. E eu não tenho dúvida que Sara teve um papel fundamental nisso, gente. Porque se ela não tivesse, nós teríamos reflexo na vida de Isaac. Entende? Quando eles vão buscar a esposa para Isaac, cara, Isaac queria uma esposa como a mãe era. Entende a importância dessa família? Você entende a importância desse tempo? Você entende a importância de tudo isso se cumprir no tempo certo? É porque existem propósitos. Deus trabalha com propósitos. E os propósitos a gente não entende hoje. A gente talvez está vendo situações hoje, mas propósitos nós vamos ver no futuro. E talvez nem no futuro a gente vai ver. Você acha que Sara imaginou que depois de tantos anos nós estivéssemos falando dela aqui hoje?
como uma mãe de fé, como uma mulher totalmente normal, humana, mas que gerou nações e nações e nações, que dela veio o Salvador do mundo, que... Cara, que loucura! Que doideira! É isso. Nós precisamos entender que Deus cumpre as suas promessas, mas Ele tem o tempo dele, a hora dele e o processo dele. O tempo de sorrir e de rir, ele vai chegar, entende? Mas existe um processo para isso. E no momento certo, Deus vai cumprir. E aí vem a mesma palavra que nós começamos aqui praticamente, mas é uma frase que a gente precisa lembrar sempre. Existe alguma coisa muito difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não existe nada impossível para Ele. Então, quando a nossa fé estiver abalada, quando nossa certeza estiver abalada, lembre disso, nada é impossível para o meu Deus. Sabe? Se permita lembrar e falar assim, peraí, olha o exemplo de Sara e de Abraão. Cara, não tinha mais jeito. Mas esse é o Deus que eu consigo. E esse Deus continua o mesmo. Ele continua o mesmo. É esse Deus que nós adoramos hoje aqui. É esse Deus que nós oramos aqui. É esse Deus que nós louvamos. Até o louvor que nós cantamos aqui, que a Edna falou assim, esse é meu. Fala exatamente disso. Não vivo por onde? Eu vivo pela fé. Sabe? Deus proverá. Tipo, é isso assim. Mesmo quando faltar farinha, mesmo quando isso, quando... Deus proverá. Sabe, Deus proverá. É isso. A gente precisa entender isso, sabe? E viver por isso. Viver pela fé. Viver olhando, viver como essa grande mulher que nós usamos de exemplo aqui hoje. Sabe, viveu. E foi um exemplo para o seu marido, para o seu filho, e para uma geração, e para nós até hoje. Sabe, talvez a nossa história não estará escrita num livro, mas nós vamos deixar um legado nesse mundo. Se Jesus não voltar, nós vamos deixar um legado com os nossos filhos, nós vamos deixar talvez um legado com os nossos netos, nós vamos deixar um legado com os nossos bisnetos, e que esse legado seja que a minha avó, ou meu pai, como nós aqui como homens, que nós fomos homens e mulheres de Deus, que mudaram a história da nossa família, da nossa geração. Nós temos esse poder em nossas mãos, olha isso. De ter uma história na nossa família até a nossa vida. E a partir de nós, Deus escreveu uma nova história. Ah, mas a minha família era. A partir de agora, a minha família é abençoada. A minha família é. É isso. É com a nossa boca. Lembra? Nós já falamos que a nossa palavra tem poder há 2 cultos atrás. É isso. Vamos abrir nossas bocas e vamos profetizar. Nós vamos abrir nossa boca e com toda a nossa incerteza, os nossos erros, os nossos acertos, nós vamos falar, Deus é fiel para cumprir. Deus é poderoso para fazer. E eu profetizo sobre a minha vida e sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai. Mais uma vez obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Porque nós hoje podemos comemorar um dia de mulheres que deram as suas vidas para gerar vidas. Te agradecemos por isso, Pai, e te agradecemos por essa palavra, Senhor. E pedimos, Pai, que a mesma fé ali que o Senhor gerou no coração de Sara, o Senhor possa gerar nos nossos corações hoje. A mesma certeza que o Senhor deu, que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Pai, gera isso em nós também aqui, Jesus. Que esse exemplo dessa mulher totalmente humana, mas virtuosa, possa estar sobre as nossas vidas hoje, Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nos nossos anseios. Sabemos, Pai, que erramos, que pecamos, mas, Pai, nós queremos confiar inteiramente no Senhor e pedimos, Pai, que
a nossa fé esteja inabalada no Senhor, firmada no Senhor. Mais uma vez nos revestimos aqui, Senhor, com a convicção que o Senhor cumpre a Tua palavra. Convicção da Tua palavra que é inegavelmente fiel, Pai. E te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor cumpre no seu tempo e com os seus propósitos, Pai. Nós queremos fazer parte do Teu propósito maior que é a nossa vida, Pai. Cumpra os Teus propósitos em nós e nas nossas famílias aqui, Jesus. Te agradecemos e te louvamos e te honramos por isso, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero aproveitar aqui, Jesus,